Estamos aqui para a nossa live e assim dando sequência hoje, nós temos a oportunidade de receber Reginaldo de Azevedo, que logo logo estará conosco. Essa sequência de lives ela visa a conversa com diferentes pessoas de diferentes lugares, de diferentes estados. Isa, então, da cidade de Ubatuba, a professora Mineia, a Isa também professora, né? Mineia, professora do Instituto Federal de Farroupilha, mas ela é de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. Isa de Ubatuba, em São Paulo. E hoje, então, nós vamos receber Reginaldo de Azevedo, que é professor universitário em Osasco, também em São Paulo. E assim nós vamos dando sequência, tendo a oportunidade de conhecer o ponto de visão de pessoas de outros lugares falando conosco. Olá, boa noite a quem está chegando conosco. Nós temos a oportunidade hoje, então, de mais uma live, conversando com outra pessoa, que é o professor Reginaldo. Estou mandando um WhatsApp aqui para que ele possa acessar conosco. Ah, muito bem. Então, vou adicioná-lo aqui conosco e logo ele estará participando aqui da live conosco. E tendo a oportunidade, então, hoje de recebê-lo, ele é professor do curso de farmácia lá em Osasco. Olá, Olá, boa tudo noite, bem? boa Meu certo? noite. Boa noite para você, boa noite para todos que estão nos assistindo. Tudo bem? Que bom te receber aqui, Reginaldo. Muito Muito bem. bem. Eu que agradeço. Então, estava aqui comentando com o pessoal que está conosco, que nós estamos dando sequência a algumas lives, né? E hoje com o Ok. prazer de te receber. Reginaldo, então, é analista clínico desde 1994, com vasta experiência em análises clínicas, é Uhum. farmacêutico, com especialização em estética, é professor universitário da Unifil, em Osasco, tem experiência em drogaria e atenção farmacêutica, é especialista em peeling e plasma gel. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, já farmacêutico, e a gente troca conhecimentos em relação à área da saúde. E te deixo à vontade, então, para as tuas saudações para as pessoas que forem nos acompanhar, tanto agora ao vivo quanto posteriormente. Ok. Como eu disse, né, boa noite a todos. Cheguei um pouquinho atrasado, Sem estava problema. atendendo e teve um pouco de trânsito, né? Mas deu tudo certo e vai dar para a gente continuar a fazer essa live e explicar para as pessoas que estão assistindo, né, a importância que é o tema, né? Perfeito, então. Dando início, então, Reginaldo, você sentiu falta na formação, na sua formação acadêmica, da abordagem sobre gênero e sexualidade? Então, na verdade, sim, né? Eu estou hoje com 47 anos, vou fazer 48, e antes não tinha essa abertura do tema, né? Então, desde quando eu estudei em colégios, assim, né? Desde a formação de início, tudo, nunca tinha esse tipo de abordagem, né? Então, era algo muito fechado, e isso, na minha opinião, fez com que a sociedade também se fechasse, né? Porque há muito tempo que devia ser aberto isso já, o tema sexualidade. Antes as pessoas não comentavam sobre isso, não falavam abertamente com os filhos, né? Então é algo que realmente faltou muito mesmo na formação, mas desde lá atrás, né? Perfeito. No seu entendimento, o preconceito impacta na vida pessoal e profissional das pessoas que não seguem a orientação sexual e a identidade de gênero da maioria da população? Sim, muito, né? Nós vemos muitos problemas devido ao preconceito, né? E este preconceito leva até essas pessoas que precisam de ter uma orientação, precisam ser mais aceitas pela sociedade, às vezes até pela família. Esse preconceito faz com que elas não consigam bons serviços, às vezes entram para a prostituição,
né? Muitas vezes, quando é criança, nós temos que abordar isso também, porque quando é criança, se o pai não está próximo, não comenta, não conversa sobre isso, vai procurar quem? Vai procurar pessoas de fora. É onde fica susceptível a pedófilos, né? A crimes sexuais contra as crianças. Então, é um tema que precisa ser esclarecido para a população, precisa ir muito dentro das escolas, dentro das universidades, né? Ainda mais dentro da escola, onde nós temos um aglomerado de pessoas que pensam totalmente diferente, famílias que pensam diferentes, as crianças que pensam totalmente diferente, né? Então, este preconceito é muito prejudicial, e temos que acabar com isso, né? E a gente só vai acabar com isso desde que as instituições comecem a preparar os profissionais que dão aula a abordar o tema dentro de sala de aula. Tem que ser abordado, porque a partir da hora que é abordado, as pessoas vão começar a entender melhor, vão começar a se respeitar melhor, né? E começar a diminuir esse preconceito e essas pessoas viver normal como pessoas héteros, né? Que sempre viveram aí com bons trabalhos, boas faculdades. Então, realmente, esse preconceito, ele é muito prejudicial, mas nós temos que cuidar disso para que não continue, né? Diminuir aos pouquinhos, mas a gente chega lá. Ótimo, é bem isso. E também é importante deixar claro para as pessoas que conversar sobre esse assunto não favorece em nada as pessoas, né? A orientação Isso. sexual e a identidade de gênero da pessoa é da pessoa. Não é porque a pessoa. gente aborda a temática que isso vai mudar o contexto da Isso, universidade, do ensino médio ou de quando for abordado. Não Perfeito, é muda isso aí. nada, né? E as pessoas têm que começar a entender também, a separar as coisas, né? Porque às vezes eu ouço muito falar assim, homem, homem, mulher, mulher, mas a pessoa pensa de forma biológica da coisa, né? Então, por exemplo, quando eu dou aula de anatomia humana, tem que falar sobre o órgão reprodutor masculino, órgão reprodutor feminino. Então, uma coisa é diferente da outra. Então, tem que separar o biológico. Porque o biológico, é óbvio, uma pessoa que nasce com o biológico masculino vai ter ali o XY, não tem como mudar, né? E o que nasce com o biológico feminino vai ter ali o X, também não muda. Só que as pessoas têm que pensar e sair fora um pouco da caixinha, né, que prende muito, tem que sair um pouco e entender que mesmo que a pessoa nasceu homem ou nasceu mulher, ela tem a identidade dela, né? Tem o que ela sente do o que ela é. Então, é uma coisa muito mais complexa. E isso tem que ser separado e tem que ser explicado, até para os pais. Então, na escola, desde da infância, tem que ensinar e tem que chamar os pais para que os pais fiquem por dentro também. Eu sou contra colocar só ensinar ali para a criança. Sou contra, porque se você ensina só para a criança às vezes chega em casa, vai falar com o pai e a mãe, cabeça fechada, vai fazer o quê? Vai reprimir aquela criança. Então, reprimindo aquela criança já vai olhar o amiguinho de outra forma. Não vai olhar o amiguinho pensando assim, não, tudo bem, ele tem a escolha dele, ele é assim, né, fisicamente, e pensa de forma diferente de mim, ele vai olhar e vai formar o quê? O preconceito que nós falamos que não pode ter. Então, tem que colocar os pais para participar também. Então, uma vez ou outra, tem que ser chamado, como se fosse uma reunião, tem que ser chamado e tem que colocar o tema. Tem que colocar o tema porque ali tem crianças diferentes socioeconômico, diferente de forma de ser educadas, né, dentro de casa. Então, tem que ser um conjunto, tem que educar criança e pais, até chegar lá na fase lá da faculdade onde eu dou aula, né? Exatamente. Para que quando eles cheguem lá, a gente possa realmente aprofundar a questão do desenvolvimento cerebral, todo o entendimento de que, ok, o sexo biológico é possível da gente saber qual é na 12ª semana de gestação, mas a identidade de gênero vai se dar na 20ª semana. Então, quando a pessoa se dá conta disso, ela entende, puxa, mas são duas questões se são diferentes, é porque nem sempre elas estão sintonizadas. E se essa falta de sintonia acontecer, não tem nada de errado. Simplesmente essa pessoa precisa ser acolhida, respeitada. Respeitada, principalmente, né?
porque existem, às vezes, pessoas que sofrem agressões, e às vezes até agressões físicas, né? Pessoas que são assassinadas de forma até cruel, simplesmente porque não pensa como você, como o outro do lado, como o vizinho, né? Então, realmente, nós temos que fazer um trabalho para que seja na sociedade, né, a mudança. Não apenas uma pequena parcela, mas vai começar com a pequena parcela, mas nós temos que fazer com que isso cresça para ter o respeito para com o próximo, né? Porque, na verdade, o que precisa é as pessoas ter um pouco de respeito e se amar mais, né? Isso que é o necessário. Perfeito, é isso. Mais amor e menos ódio. Muito Isso, bem. com certeza. E nessa questão da aceitação, do acolhimento, o quanto a gente precisa mostrar para as pessoas que não é porque se fala sobre essa temática que isso vai aumentar o número. A gente escuta algumas pessoas, nossa, mas aumentou muito o número de pessoas LGBT. Sim, mas nós tínhamos 70 mil habitantes, hoje nós temos 70 milhões, hoje nós temos 210 milhões. Existe Sim. essa questão, independente se crescimento é populacional, ele não é relacionado a falar sobre a temática. Não, não é falar. Na verdade, o que a pessoa vai ser, ela vai ser, independente de se falar ou não. Antigamente, igual eu falei, eu não tive na escola, na faculdade, eu não tive essa temática e nem por isso não existiam pessoas, né, que eram eram lésbicas, né? Não sei se hoje em dia a pronúncia correta seria Sim, essa mesmo, tá mas correto. sempre existiu, sempre existiu. Só que essas pessoas, elas ficavam o quê? Oprimidas, né, pela sociedade. A sociedade massacrava essas pessoas. Então, era tudo muito escondido. O que as pessoas acham hoje que, mas se orientar vai crescer a quantidade. Não vai crescer a quantidade. E se crescer também, qual que é o problema? Não é? Exatamente. Esse Se é as o ponto. pessoas se autodescobrir, qual que é o problema nisso? Afeta o que ao próximo, não é verdade? Não Isso afeta o mesmo. próximo, não é? Eu costumo dizer para os meus alunos, porque na universidade tem alunos, né, de diversos tipos de gênero, né? Claro que tem. E nós temos que saber conversar. E quando eu vou dar a aula, eu já fico meio até, às vezes, preocupado com o jeito que eu falo para eles, e eu sempre explico o seguinte, olha, aqui eu sou o professor que vai falar de ciência, então, quando eu falar da ciência, não se preocupe com gênero, não se preocupe, porque eu estou falando de ciência, e se for ficar pensando em ciência, é algo, né, que abrange lá nos conhecimentos do início que eu tenho que falar para vocês. Mas eu tenho que dizer para vocês também, né, que sempre existiu, sempre vai existir. É algo que não é porque eu vou falar que você precisa respeitar, que você precisa entender o próximo, que vai aumentar. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Perfeito. Hoje a gente consegue visualizar melhor porque a sociedade já está começando a aceitar e está começando a mudar, né, a forma de olhar essas pessoas que são normais como nós. Totalmente normal, não tem nada de diferença. Eu vou até dizer uma coisa, que assim, a gente tem o nosso meio de pensar, né? Eu até acho que não precisava diferenciar tanto, de colocar tantos adjetivos para diferenciar, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo. Não, a pessoa tem que ser feliz do jeito que é. E é isso que eu coloco para eles lá, né? Não fiquem se acanhando, não precisa ficar se auto-querendo, como posso falar para você, querer mostrar a todo momento, né? Não há essa necessidade. Não é assim que vai conseguir um espaço maior. Não é. Vai conseguir um espaço maior sendo o que você é e ponto final. Não é? Estudando, indo atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, porque somos todos iguais, não vai mudar nada. A questão da rebeldia, ela não cai bem de forma nenhuma. O importante é o posicionamento, é a gente saber e ir em busca do que a gente realmente é. Eu costumo dizer, Reginaldo, que se cada pessoa souber de si mesmo, tá para lá de ótimo. A gente não precisa ficar
tentando adivinhar o outro. E A não ser no meu caso, quando as pessoas me pedem consultoria, aí é evidente que eu vou fazer interferência. Mas no dia a dia, a gente não tem que ficar supondo, olha, aquela pessoa eu acho, isso, não. Se você precisar saber o que é, você pergunta diretamente para aquela pessoa. isso mesmo. Porque esses achismos, eles só aumentam o preconceito. Só aumenta o preconceito. É isso mesmo. É isso que eu acho também e concordo com você. Porque isso de ficar no achismo e ficar também querendo se promover, ó, eu sou isso, ó, eu sou aquilo, isso daí faz também esse preconceito aumentar, porque nós sabemos que uma parcela da população é completamente preconceituosa. A gente sabe disso, né? Não tem como esconder. Mas também nós temos que olhar um detalhe. Por que que essa grande parte também é preconceituosa? Porque nós temos que olhar o histórico lá atrás, né? Claro. Por exemplo, se eu for falar dos meus pais, eles têm 78 anos, então, se for falar algo para eles, eles foram criados de uma forma diferente, não é? Claro. Lá atrás tinha mais preconceito. Então, esse preconceito lá de trás passou para eles. Então, o que nós precisamos fazer, como eu disse lá no início? Temos que orientar desde o pequeno até o pai e a mãe da família. Exatamente. Para que isso comece a mudar. E para que eles não tenham essa rebeldia de ficar, por exemplo, assim, mostrando, ó, eu sou isso e não sei o que, eu quero assim. Não, não precisa, não precisa. O que precisa é só a pessoa se assumir e ser feliz. Isso daí precisa. Ah, mas a minha família, o meu pai, minha mãe, vai me matar. Se você acha isso, espera um pouco, vai conversando, vai mostrando. Se você acha que é uma pessoa que não tem jeito, não há necessidade também de ficar expondo, né? Não tem essa necessidade. O que tem a necessidade é a pessoa se aceitar, ficar em paz com ela mesma e viver. E viver feliz. Isso que importa. Esse é o nosso compromisso, né? Viemos para sermos felizes. Verdade. Muito bem. Como você acha que o ensino superior, em especial na área da saúde, pode disponibilizar aos seus estudantes contribuições para minimizar o preconceito e dar formação para desempenhar sua profissão de forma acolhedora de todas as diversidades? Então, no meu ramo, né, na área da saúde, na farmácia, por exemplo, eu acho que tem um papel muito importante, né, muito importante. E por que eu falo que esse papel é muito importante? Porque a gente tem que ver um contexto geral da sexualidade, né? O que pode tudo causar. Pode causar, às vezes, problemas psicológicos, deixar as pessoas ruins, pode causar problemas de saúde mesmo, se não bem orientadas, e essas pessoas, elas se sentirem rejeitadas pela sociedade e passarem, até por problemas mesmo psicológicos, passarem para o lado da promiscuidade, né? E tem também aí as doenças sexualmente transmissíveis, essas coisas todas. Na parte da orientação também, eu como profissional da saúde, né? Então nós temos que pegar e abranger tudo isso, que é um tema que não é tão simples assim, né? É um tema muito complexo. A sexualidade é um tema muito complexo. Então, nós da área da saúde temos que mostrar, né, para os novos formandos que estão estudando agora a importância, né, de se ter o tema desta sexualidade e mostrar para que eles possam depois, futuramente, também orientar essas pessoas que venham a precisar de orientação deles. Então, isso eu sempre falo lá na faculdade, né? Eu falo assim, ser farmacêutico não é apenas ser farmacêutico, não é apenas ir lá e pegar uma caixinha, né, que eu falo bem assim para eles, e passar para a pessoa porque a pessoa pegou aquela caixinha, pediu aquela caixinha através de uma receita. Não, não é isso. Nós temos que ter o conhecimento, né? Temos que ter o conhecimento para proporcionar saúde física e mental para essa pessoa ficar bem com ela mesma. Então, até na parte da sexualidade, isso é muito importante, muito importante. Então, ali dentro do ciclo, né, estudantil de universidade, nós temos que abranger todo esse contexto com o estudante, todo esse contexto. Então, não é um fato só assim, você tem que aceitar. E não é assim, não é impor nada, você não tem que aceitar nada, você tem que entender, porque a partir do
que você entende, você tira o preconceito. Então, não é esse negócio de macetar e impor. Não tem que impor. Tem que orientar. Orienta, mostra para a pessoa qual que é o caminho, o que é o certo, o que é errado, temos que respeitar as pessoas, né? E ali no ciclo ali da faculdade, ensinar todo esse processo e todo esse complexo da sexualidade para que as pessoas possam, sim, viver de forma melhor, mais unidas na sociedade e mais respeituosa, né? É assim Perfeito. que eu tenho. Ótimo. Onde uma pessoa que descobre que sua orientação sexual ou sua identidade de gênero é menos comum pode buscar ajuda? A pessoa, eu sempre digo que a pessoa tem que procurar ajuda primeiro, né, com um psicólogo. Eu acho que a pessoa é um profissional que é capacitado para ouvir e para começar a direcionar essa pessoa a ela se aceitar. Não que o profissional vai falar para a pessoa assim, já de cara assim, você se aceita porque você é assim. Não, não é isso. Mas a pessoa vai começar a fazer uma orientação, fazer um trabalho, mostrar para essa pessoa, né, o que realmente ela quer seguir para ela se achar, se auto se descobrir. Então, a princípio, sempre eu recomendo procurar um profissional. Outra coisa também que eu acho muito interessante, se a pessoa achar que está com um pouco ainda de vergonha de ir para um profissional, que às vezes a pessoa tem vergonha também, até por ser um profissional, a pessoa tem vergonha, né? Isso é natural. Eu recomendo também pegar o melhor amigo, a melhor amiga, e conversa, vai conversando, vai aos poucos, né? Porque se a pessoa vai dessa forma, a pessoa consegue pelo menos se tirar aquele peso que ela acha que ela está fazendo algo errado, né? Que aquilo não é para ela, mas na verdade é porque ela sente aquilo por dentro. Então, é esses dois caminhos que eu falo. Ótimo. Procuro um profissional capacitado e de preferência que conheça o tema sexualidade, porque não são todos. Isso é importante. Exatamente. Isso é importante. Eu Porque ia não é também justamente. só porque é um psicólogo que está com a mente Exato. aberta. Não É, é isso. eu ia te questionar sobre aí em São Paulo, em Osasco especificamente, porque São Paulo também já tive contato, claro. A USP tem o Ambulatório de Orientação Sexual e Identidade de Gênero, que faz um trabalho maravilhoso. Uhum. Mas, em vários municípios por onde eu já passei, os próprios estudantes de psicologia, mesmo do último semestre, onde eu já fui chamada para dar formação, não tinham conhecimento nenhum Então, sobre isso. é Então, isso. infelizmente, em alguns lugares do Brasil, eu espero que não sejam todos, o profissional, que o psicólogo também é um profissional da saúde, ele precisa de formação. Então, Sim, essa preocupação a gente tem, pelo menos assim, pelos lugares, os municípios por onde eu passei, onde eu tive a oportunidade de dar formação. e isso, por isso que eu falei. Não é só porque é psicólogo que a pessoa acha que aquele psicólogo, né, entende. Não é, não é. Ele tem que É, procurar um profissional que esteja capacitado. Esse profissional, ele tem que ter estudado o tema. Ele exato. tem que ser aprofundado. Porque uma Perfeito. pessoa que se aprofunda, como que ela vai conhecer um tema se ela não sabe? É, E, e detalhe, há um bom tempo atrás, eu não posso dizer com exatidão, né, porque eu não lembro que ano que saiu a lei, não sei se foi no ano de 2000, não lembro, ou 1900 e algumas coisas, 97, não lembro muito bem. Mas, antigamente, né, antes de sair a lei, pessoas que se descobriam, né, na identidade de gênero dela, eram que encaminhadas para psicólogo para ser tratado como doença. uhum, Entendeu? Então nós temos que ver isso também. Por isso que eu falo que não são todos profissionais. E depois que passou a ser proibido o psicólogo tratar a identidade de gênero como sendo doença, porque não é uma doença. Entendeu? claro. Mas antes era tratado dessa forma. Então a pessoa tem que procurar um profissional qualificado. Não só, é um profissional psicólogo, tá tudo bem. Não, vai no profissional qualificado que ele vai te orientar de forma melhor. E, se possível, conversa com um amigo, mas aquele amigo que você sabe que é amigo mesmo, aquela amiga. Começa aos poucos, né? E vai se encontrar, eu tenho certeza. Que quer seu bem mesmo.
Em E 2013, nós tivemos o início de um movimento fortíssimo contrário ao reconhecimento do respeito à orientação sexual e à identidade de gênero. O que você acha que foi determinante para isso? a princípio, duas coisas. Primeiro, preconceito, primeiro de tudo. E o segundo, falta de conhecimento. Falta Perfeito. de conhecimento. Eu vou ler algo para você, como eu acabei de falar, né, sobre a pessoa quando procurar, tem que procurar alguém que entende, alguém que estuda, alguém que se aprofunda, alguém que esteja no meio, que conversa com essas pessoas, que sabe o desabafo dessas pessoas, o que essas pessoas passam, não é verdade? O que elas Com passam certeza. na família, o que elas passam dentro do trabalho, né? Então, são esses profissionais que vão ajudar. E neste caso, é o quê? A falta do preconceito, ou falta não, o preconceito e a falta de conhecimento. Se as pessoas conhecessem um pouco mais e estudassem um pouco mais, elas iam entender, né? Então, eu vou ler uma parte aqui de algo que eu achei muito importante. Quer ver? Olha só. Segundo os PCN Brasil 1997 e Brasil 2000, a educação sexual deve ser inserida como um tema transversal, ou seja, como um assunto ministrado no interior das várias áreas de conhecimentos, perpassando cada uma delas. Essa deliberação não ocorreu ao acaso, como sugeriu Ribeiro, em 1988. 1988. Então já se falava nisso, em colocar nas escolas o termo, né, para inserir essas pessoas. Então veja que está mais liberado agora, mas lá em 88, Ribeiro já falava sobre isso. Na sua concepção de educação em tempos anteriores. E aí continua lá. Toda educação deve ter com fio objetivo a formação do indivíduo. Deste modo, necessita ser conscientizadora e liberadora, geradora de equilíbrio, potencialidades. Claro que está, claro que está, que esta, deixa eu ver o que é isso aqui, claro que está, que concertamente com este enfoque dentro de um processo de educação geral. Não se pode desprezar os aspectos da sexualidade. Então, se as pessoas lessem um pouquinho, se elas entendessem um pouco também ficassem por dentro um pouco da política, tudo, eles iam começar a entender, né? E talvez não teriam feito essa farra que fizeram aí, né? Para ser contra. Não tem que ser contra, tem que colocá-la na escola e ensinar mesmo desde criança. Perfeito. Conhecimento é tudo, né? É a base. Quando a gente É consegue tudo. dar formação para as pessoas, o preconceito já vai caindo à medida que o conhecimento vai chegando. O que você E, sugere para um 2024 com mais conhecimento? então, que estudem bastante. Lógico, né? Eu dou aula em universidade, então eu sempre falo, estudem, estudem, estudem. E estudar não é só o que você faz de carreira, né, de profissão. São todos os temas que você achar importante para você comentar, para você ficar por dentro, tem que primeiro estudar, primeiro ler, né? E para 2024, eu acho que temos que lutar cada vez mais, incentivar, né? Se é para fazer protesto em rua, saia para fazer protesto para colocar uma lei aí que obrigue os professores, né, a ficar por dentro do tema e direcionar melhor as nossas crianças. Eu sempre falo de criança porque tem que ser lá de trás, né? Não adianta só no adulto, tem que ser lá atrás, porque Isso se não você vai mexe no prejudicar a adulto criança. agora e Conhecimento não não vai prejudicar prejudica. ninguém, não prejudica. E a gente tem que ver lá atrás na criança, porque se a gente mexe só no adulto, aquela criança ela vai chegar no adulto preconceituoso e a gente vai ter que cuidar dele. Então tem que ser lá de trás. E aí eu espero que isso faça com que a sociedade viva melhor, né? Porque a sociedade tem que viver melhor, né? Quantas coisas que eu já vi ruim, assim, quando eu trabalhava em hospital, uma vez na UTI de um hospital, fui chamado para fazer uma coleta de sangue, e quando eu cheguei no local para fazer a coleta de sangue, era uma travesti, né, que tinha sido baleada, que ela estava
na rua. Então, é o que eu venho a dizer. Se tem a educação lá na base e que vem crescendo, tendo todo esse conhecimento, né? O que acontece? Aquela pessoa não precisaria estar lá se prostituindo. Mas o que levou ela Exato. a se prostituir? A sociedade preconceituosa e que não há necessidade nenhuma de ter preconceito. São pessoas iguais a nós, têm a mesma capacidade do que nós, podem ser médicos, podem ser advogados, podem ser engenheiros, podem ser tudo o que quiser, não é? Com Mas tem que vir certeza. lá de trás. Então, eu espero aí que em 2024 tudo isso comece a mudar cada vez mais, né? E os professores comecem a entender que tem que ser lá atrás e começar a mudar tudo. Que a gente precisa buscar mesmo esse conhecimento, né? Então, já quero emendar e te agradecer muito por esse momento. A nossa live vai ficar disponível para que as pessoas possam acessar depois. Quero te agradecer muito pela partilha, pela troca. Para mim é muito importante essa tua participação. Te deixo à vontade para se despedir das tuas considerações finais. Ok. Eu quero agradecer também a oportunidade que você me deu, né, para estar conversando sobre esse tema, para que as pessoas possam ter um pouquinho mais de conhecimento. É óbvio que me falta muito ainda. Eu costumo dizer que eu sempre estou ali estudando, sempre estou tentando ser uma pessoa melhor, né? E é isso que me faz ficar bem todo dia, é isso que me faz ter essa garra de lutar. Então, eu fico muito agradecido também a você por essa oportunidade e agradeço às pessoas que assistiram a live, que deram os coraçãozinhos aí, que eu vi alguns coraçãozinhos, é muito legal. E espero também, e agradeço, né, as pessoas que viram assistir depois, né? E peço para que essas pessoas se conscientizem de verdade, né? Pensem bem antes de julgar alguém, não só em fato de sexualidade, mas em tudo, né? Não julgue antes de conhecer. Conheça primeiro, né? Porque o ser humano, o que precisa é ter entendimento, né? Se a gente ter entendimento do próximo e respeitar, a humanidade vai viver bem melhor, tenho certeza. Perfeito. Muito obrigada. Nós ficamos à disposição. Se vocês quiserem entrar em contato conosco pelo direct, estamos à disposição. Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Reginaldo. Obrigada a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Tchau.